Olá a todos, está começando mais um Entre Prosas e Divagações, e aqui quem vos fala como habitualmente, Fábio Bolliger. Tudo bom, pessoal? Espero que todos estejam muito bem resguardados, muito bem descansados para essa semana que estará aí por vir, não é mesmo? E como sempre, do meu lado esquerdo virtual, Danilo Sanfelice. Como é que vai o meu castro amigo Danilo? E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos vocês. Eu tô muito bem, eu tô ansioso com o Palmeiras hoje. Tô ansioso com a convocação da seleção brasileira na sexta, que eu acho que o Tite vai chamar o Veiga, e daí eu vou ficar puto com o Tite, desculpa o palavreado. Mas é isso, pra variar um pouco, eu estou ansioso por motivos de futebol. Assim como dizia o Eduardo Galeano, fechado por motivos de futebol. Como vocês muito bem podem observar, com a vida do Danilo nada mudou. As preocupações dele continuam igual. É sempre o Parmeira que vem primeiro, né, Belo? Mas, Inclusive eu ia para Londrina hoje, só que me arrependi não, desisti da ideia porque a gasolina tá muito cara no Brasil e a passagem aérea para Londrina, Fábio, tá mais caro do que a passagem aérea para Buenos Aires. Isso não faz sentido nenhum. olha, se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, com as minhas viagens, com as buscas por passagens aéreas, é que absolutamente nada faz sentido nesse quesito. Absolutamente nada. Eu já paguei passagem mais barata para ir para a Europa do que para viajar dentro do Brasil. Como e o porquê? Aí a gente precisaria chamar um especialista da área da aeronáutica para poder explicar isso, porque eu realmente não entendo nada. Quer dizer, entendo como qualquer bom entusiasta entende, mas, né? A gente podia chamar o Guedes, Chama quem? o Paulo Guedes. Olha, a gente até pode fazer isso, mas eu duvido muito que ele aceite, até porque toda vez que alguma emissora de televisão vai pedir algum tipo de satisfação ao Ministério da Economia, sempre fica uma nota em branco como resposta, porque eles nunca respondem absolutamente nada. Enfim, né? Só uma informação importante. Teve uma vez que eu fui no museu no Rio, é o Museu de Arte Moderna do Rio, né? E daí eu. Lá tem um restaurante, né? Tá, beleza. Eu tava, mano, de chinelo, tava viajando no Rio de Janeiro, tava de chinelo, de regata, cambau 4. Tava eu e a Josi. Daí a gente entrou lá, todo mundo olhou torto pra gente, que era um restaurante meio chique, assim, a gente não sabia, né? Aí beleza, sentamos lá e tal. E a mesa ao lado tava Paulo Guedes, cara. Perdi a chance de esculhambá-lo em público. Meu Deus, mas você demorou pra perceber que o Paulo Guedes estava ali sentado ao seu lado? Então, eu demorei um pouco, mas também eu tive tempo de esculhambá-lo, mas eu não queria ser preso. Pois, o senhor também é uma pessoa muito requintada, uma pessoa extremamente educada, apesar dos pesares. Eu imagino que você sentiria no mínimo um pouquinho, assim, desconfortável, né? Sim, Por sim, assim é. dizer. O Danilo da faculdade talvez teria feito isso. O Danilo de hoje em dia, acho que não. Danilo mais jovem, consequente. Pessoal, Idealista. vocês deviam ter conhecido o Danilo nessa época. O Danilo era outra pessoa. Eu também era outra pessoa. Também eu era piadinha. Eu era, acho que o segundo mais novo da turma. Eu tinha 17 anos, entrando na faculdade com o pessoal de 30, 20 e algo. Eu era um baby da turma, Um né? nenê, é um nenê. O Fábio era anarquista. Eu era o quê? Comunista? Não, ainda tava mais pro comunismo do que pro anarquismo. Eu era jovem. O fato era esse. Eu era jovem. A minha filosofia de vida era ser jovem. Muito bom, muito bom. Agora é dormir cedo. Ah, não, agora é lutar contra o despertador. Mas enfim, isso acho que já estamos fugindo muito do tema. Que o pessoal já deu play, já sabe do que se trata. Que vamos ter hoje um episódio justamente voltando para questões históricas, que é a Guerra Civil Espanhola. Vamos passar por vários períodos da história espanhola, mas principalmente focado nos últimos 2 séculos, porque a Espanha também tem uma história compridíssima, longuíssima e muito rica em certos aspectos. Mas, bom, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio de hoje. Bem, pessoal, como eu havia
dito no bloco da introdução, a história da Espanha ela é muito comprida, né? Querendo ou não, desde que existe o Estado espanhol, já se passaram quase 600 anos, por assim dizer. Então, só vamos nos atentar neste primeiro momento à formação do Estado espanhol como ela se deu de fato, né? A gente precisa lembrar que depois do fim do Império Romano, teve o Reino Visigótico na Península Ibérica. Logo em seguida, houve as invasões árabes à Península Ibérica, onde vai se formar o Grande Emirados, que ainda estava naquele contexto, acho que dos califados, melhor dizendo, né? Que vem da expansão dos árabes desde a Península Arábica, se expandindo para a região do Maghreb, chegando até, então, a Península Ibérica, onde vai ter o único bastião cristão, por assim dizer, que é o Reino das Astúrias, e que aos longos dos séculos vão descendo até chegar à tomada da cidade de Granada em 1492. Com essa tomada, vai ser feita pelo reino de Castela, que era comandada pela Isabel, e pelo reino de Aragão, que era comandado pelo Fernando. Os dois vão se casar, vão ser conhecidos como os reis católicos, né? E ali vai se dar mais ou menos a formação do Estado espanhol. Só um parênteses para vocês terem uma noção, essa divisão entre o reino de Castela e o reino de Aragão, a gente pode observar até hoje. Só que a gente só vai mudar o nome de Castela para Espanha, que caso vocês não se lembrem, a Espanha não fala espanhol, fala castelhano, e o Aragão, que hoje a gente chama de Catalunha. Então essa divergência que a gente viu, por exemplo, da questão separatista da Catalunha, vem lá desde 1492. Outro fato muito interessante ser dito deste mesmo ano, além da tomada da cidade de Granada, é que esses mesmos reis espanhóis, os reis católicos, vão investir num certo comerciante, num certo navegador genovês, um tal de Cristóvão Colombo, falando que existia um caminho mais fácil para se chegar nas Índias, cruzando o globo. Pasmem vocês, em 1492 já se sabia que a Terra era redonda, né? E você aí com toda essa tecnologia achando que a Terra é plana. Mas enfim, isso não vem ao caso. Fato é que com o investimento que eles dão a Cristóvão Colombo, descobrem um novo mundo, dentro da perspectiva europeia, é claro. E isso vai se dar com o começo do Império Espanhol, que eu acho que vai ter o seu ápice na época dos Felipes, né? Do Felipe II ao quarto, não lembro qual. O Felipe II, que vai ser o que vai dominar Portugal, por exemplo, que vai ter a União Ibérica, que o Brasil vai fazer parte do domínio espanhol, onde a Espanha vai dominar literalmente o globo. Vai ser a maior potência até o fim da Era dos Felipes, com a vitória inglesa no mar sobre a Armada Invencível, que aí vai começar a soberania britânica e a decadência, por assim dizer, a decadência entre muitas aspas do Império Espanhol. Mas isso mais ou menos é a formação do Estado espanhol e a formação do Império Espanhol, mas que não vem tanto ao caso, porque o nosso Danilão já vai meter logo no século XIX falando sobre o despotismo da época. Manda bala, Danilo. Então, esse primeiro ponto que eu achei bom colocar aqui sobre o reinado de Carlos III, século XVIII, na verdade, segunda metade do século XVIII, é justamente sobre o despotismo esclarecido, que é uma consequência muito importante, na minha opinião, muito interessante também da época, né, do século XVIII, porque é fruto do seu tempo, né, mesmo. Que o Carlos III, embora fosse um déspota, né, como o próprio nome já indica, ou seja, era um absolutista, só que esclarecido, a parte esclarecida justamente porque ele bebia dos ideais iluministas, aprendendo sobre isso naquele momento, e portanto promovia, embora fosse um déspota, ele promovia reformas progressistas, né? Então essa contradição, essa dialética daquele momento, que ele era um déspota, era um absolutista, mas promovia uma série de reformas que outros absolutistas da Europa não promoviam. Então é um ponto muito interessante. O século XIX, porém, culminou numa série de eventos que causam uma duradoura instabilidade política do país. Em 1808, Napoleão Bonaparte ocupa a região e derruba os Bourbons absolutistas. E diante disso é iniciada a Guerra Peninsular,
contra a ocupação francesa. Sobre esse ponto específico, eu acho melhor passar a bola para o Fábio, porque ele manja mais do que eu sobre esse, para explicar de uma forma mais didática. Bom, como a gente já comentou em vários episódios, principalmente sobre a América Latina, no contexto das independências dos países hispano-americanos, o que acontece? Com as guerras napoleônicas, a Europa vai ficar extremamente balançada, vão surgir várias instabilidades ao longo dos vários países europeus que haviam na época, e a Península Ibérica não vai ficar à parte. Tudo começa com Portugal, que não se alinhou com a França, não aceitou o bloqueio econômico que a França havia feito com a Inglaterra e continuou a fazer tratados com o Reino Unido, que sempre foi o seu principal aliado desde tempos muito longínquos, desde da Alta ou Baixa Idade Média, não lembro qual momento exato, né? Com isso, Napoleão vai, por fim, querer invadir Portugal. Só que para você que já sabe muito bem de geografia, existe um pequeno país entre Portugal e França chamado Espanha. E naquela época não havia avião, para você chegar então tinha que ser por via terrestre. Consequentemente, Napoleão teve que pedir permissão à Espanha para cruzar o país e chegar até Portugal. Só que no caminho para Portugal, existe uma cidade chamada Madrid. O Napoleão olhou para Madrid e falou, por que não? E tirou o rei de lá, era o Carlos V, se não me engano, colocou o Fernando VII. Depois disso, não muito satisfeito com Fernandinho VII, colocou o seu próprio primo, o José Bonaparte, que veio se tornar rei da Espanha nesse período das guerras bonapartistas, né, das guerras napoleônicas, melhor dizendo. E só uma correção, o rei antes de Fernando VII, na verdade, era Carlos IV. São tantos Carlos que a gente acaba se perdendo um pouquinho. Mas fato é que José Bonaparte vai ficar até 1813, de 1808 até 1813, quando o Fernando VII vai reascender ao poder. E vai ser toda aquela história que a gente já havia comentado, né? De que quando ele volta, ele fala para as colônias, olhem, fiquem aí tranquilas, voltem a ser o que eram antes, obrigado por terem decretado lealdade à minha coroa, mas assim, essa história de vocês auto se governarem aí, eu acho que tá meio por fora, eu acho melhor vocês ficarem de boa. E aí eles vão brigar e tudo mais, e vão se dar as independências. Mas no caso, que o nosso foco é a Espanha, com essas invasões francesas, com a instituição do José Bonaparte, vai acabar por destruir o governo espanhol e vai ter toda uma questão de reconstrução por parte da Espanha pós-guerras napoleônicas, né? Eu acho que era isso. Você queria comentar alguma coisa a mais, Danilo? Não, meu filho, é isso mesmo. Bora continuar então. Outro ponto importante é que a guerra foi, esse período, né, essa guerra foi muito importante para o desenvolvimento da tática de guerrilhas, que é um fator muito importante tanto na Guerra Civil Espanhola, foco desse episódio, como em outros conflitos ao longo do século XX em todo o mundo, por exemplo, em Cuba, né, a Revolução Cubana usa a tática de guerrilhas o tempo inteiro. O Che Guevara escreveu um livro só sobre isso. Outro ponto fundamental é que a luta contra a ocupação francesa foi fundamental para desenvolver o sentimento de pertencimento na Espanha. E como estamos falando de século XIX, foi importante para a luta de republicanos antimonarquistas lutarem por uma constituição liberal na Espanha que viria a se tornar um marco do liberalismo europeu. Essa constituição foi assinada em 1812. Pode falar, Fábio. Não, acho que um fato interessante para a gente colocar em mente com relação a essa questão de um sentimento nacionalista é que a gente está ainda num contexto ainda um pouquinho anterior, mas que já vai entrar em questão, que vai ser a Primavera dos Povos, de 1848, que vão surgir novos países na Europa, como, por exemplo, a própria Bélgica vai surgir neste contexto, e vão começar a se criar as identidades nacionais no qual nós conhecemos hoje em dia. Porque é muito importante ressaltar, acho que a gente já falou em outros episódios, mas é sempre válido
lembrar ou relembrar nessa situação que antigamente, por exemplo, século XVIII, XVII, não havia aquela história de vou lutar pela França, vou lutar pelo Reino Unido. Não, vou lutar pelo meu rei, vou lutar por ele. Esse era o sentimento, né? Vou lutar pelos meus ideais, pela minha religião. Essa ideia de nação, de patriotismo que nós temos hoje é uma ideia, gente, burguesa, liberal do século XIX. Ah, Fábio, mas vocês são comunistas. Isso, né, gente, isso é tudo teorizado. Quem não acredita na gente, vai ler um ótimo livro do Eric Hobsbawm, que é Nação e Nacionalismo, ou Nações e Nacionalismos, de Eric Hobsbawm, que ele explica muito bem isso e como se forma essa identidade nacional a partir dos ideais burgueses, que era a classe social em ascensão naquele momento, tá bom? É só essa pequena divagação, não digo nem divagação, uma explicação, e retorno com você, Danilo. É nação e nacionalismos. Então é nação no singular, nacionalismo no plural. Obrigado. Isso sempre dá um bug na minha cabeça, porque se eu tenho que falar o plural no começo, o outro. Enfim, tem que ser os dois, não dá pra ser só um e o outro. O Hobsbawm foi zoeiro com a gente. Como sempre foi. Então, essa Constituição que eu me referi em 1812 é de fato um marco para o liberalismo europeu, muito importante e tal. Só que, embora tenha sido redigido em 1812, os republicanos e os absolutistas continuaram em conflitos constantes, não é? Porque teve a redação da Constituição que de fato tenha tudo ficado em paz, não. Continuaram os conflitos. Vale ressaltar que, embora tal documento tenha sido assinado, o país seguiu na mão dos monarquistas, algo que viria a mudar só em 1931. Mas a Constituição Liberal de 1812 foi um avanço bastante importante. A Guerra Peninsular, referida há pouco, trouxe ainda uma consequência da destruição do tecido social e econômico tanto em Portugal quanto na Espanha, levando a uma grande instabilidade econômica e política, para variar um pouco, né? Pode falar, Fábio. Desculpe, meu querido amigo, mas só para fazer uma pequena errata, a primeira experiência que se teve de república na Espanha não chegou a ser no século XX, mas ainda assim nos finais do século XIX, em 1873, no qual essa República Espanhola, a primeira República Espanhola, vai só durar um curto prazo de tempo, de apenas um ano, onde posteriormente vai retornar a monarquia, vai ter a restauração borbônica, né, onde vai retornar a Casa de Bourbon ao poder. Ah, sim, a 1931 é a Segunda República, de fato. Exato. Também como consequência desse processo, né, de instabilidade econômica e política devido à Guerra Peninsular, os países latino-americanos, como o Fábio disse, aprofundaram seus processos de independência, conforme explicamos em vários episódios nossos, o mais recente, o último, né, sobre o Peru, de semana retrasada, mas também gravamos sobre isso para falar sobre Colômbia, Argentina e Venezuela. Por enquanto, faremos no futuro outros episódios sobre a América Latina, que particularmente eu gosto muito. Acho que o Fábio nem tanto, mas eu particularmente gosto muito. Então, pessoal, continuando aqui o episódio, o século XIX na Espanha se estende por uma série de conflitos. Primeiramente, entre membros rivais na Casa dos Bourbons, portanto absolutistas, entre carlistas e isabelitas, e posteriormente entre monarquistas e republicanos. A economia espanhola após 1814, após esse conflito geral, então, portanto, também se torna uma questão fundamental para entendermos os eventos posteriores. A agricultura era toda controlada, para variar, pela elite econômica através dos latifúndios. A Igreja Católica também é um agente muito importante desse período, pois se alia com essas elites, também para variar, e se declara contrária às reformas econômicas e sociais previstas na Constituição Liberal de 1812. Assim, o quadro geral era de estabilidade econômica e de grande concentração de renda na mão das elites, o que causava naturalmente um abismo social muito grande. Uma coisa importante que deve ser, que uma coisa, ao meu ver, bastante óbvia, mas tem
muitas pessoas que confundem hoje em dia pelos termos terem mudado e pelos termos políticos serem muito mal usados por políticos hoje em dia no Brasil, é que a Constituição Liberal ela era progressista. E a sua época, evidentemente, né, claro. E também, do ponto de vista de terras e questão social, ela era progressista. Porque hoje em dia tem uma ideia de que o liberal ele quer apenas dinheiro do ponto de vista econômico e tal, tudo mais, concentração de renda, etc. Mas se você lê Ricardo, por exemplo, se você lê Adam Smith, uma série de teóricos do liberalismo econômico, você vai ver que, e portanto não são comunistas, tá, gente? Você vai ver que eles mesmos teorizam sobre a função social da Terra, por exemplo. Eles teorizam, leiam Adam Smith, vocês verão lá um capítulo sobre a função social da Terra, que é o fato da Terra ela não pode estar improdutiva. Se ela estiver improdutiva, o Estado deve tomá-la para si e tudo mais. Essas ideias são liberais, tá? São ideias que, obviamente, depois Marx também usa de uma maneira diferente, mas também usa um propósito social também. Mas dentro do ponto de vista do liberalismo econômico, é importante entender também que existem ideias progressistas como essa, justamente para entender que a terra, os meios de produção têm que, de fato, ter uma atividade, né? Senão eles se tornam inúteis, né? E contraditórios também. Pode falar, Fábio. Não, eu acho interessante o que você estava falando, até por duas questões. Como o termo de uma palavra pode mudar ao longo dos anos, né? Porque ela acaba. O liberalismo hoje tem uma conotação completamente distinta do que havia no século XIX, e sobre a questão até mesmo da propriedade privada, da utilidade que ela pode ter para uma economia, para uma sociedade, caindo muito naquela contradição clássica da história do propriedade privada é sagrado e nada pode mexer naquilo, por mais que aquilo não tenha uma função social. Para pegar um parâmetro, para fazer uma comparação a níveis de explicar mesmo, eu vou usar os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem muitas essa piadinha com a propriedade privada, que você tem até aquela imagem do caipira americano do sul, né? Tipo, sai da minha propriedade com uma espingarda, que é aquela visão estereotipada e cômica. Mas nos Estados Unidos mesmo, existe a questão de tomada da propriedade privada quando ela não corresponde às funções sociais dela. Ou seja, se você tem uma terra improdutiva, pelos Estados Unidos, sim, o governo pode ir até lá e pegar essa terra caso você não esteja produzindo. Claro que é todo um processo jurídico complexo, mas isso ocorre sim nos Estados Unidos. E um outro exemplo para mostrar como um sentido de uma palavra pode mudar. Todo mundo conhece o Abraham Lincoln e o contexto dele da Guerra Civil Americana. E todo mundo acha que ele era um progressista, por fato dele ter abolido a escravidão, por ter industrializado o país, blá blá blá. Só que ninguém sabe que ele era republicano. E o republicano, e é isso que é o X da questão que eu quero pegar, como o sentido das coisas mudam. O republicano no século XIX era o progressista, enquanto o democrata era o conservador. Posteriormente ao Abraham Lincoln vai ter essa inversão de valores. Mas isso é uma questão que eu chamo a atenção justamente para tomar muito cuidado com o sentido das palavras, porque elas mudam. E o liberal, no contexto do século XIX, é completamente diferente do século XX e XXI, como o Danilo muito bem mencionou. Então, são esses dois recortes que eu acho importante a gente fazer sobre a questão da função social de uma propriedade e o cuidado que nós temos que ter com as nomenclaturas, porque elas podem mudar, elas podem ser pegadinhas. Isso eu acho que é a primeira pegadinha que o historiador sempre tem que estar atento. Divagação feita, retorno com você, Danilo. Exatamente. Agora, continuando, e ainda dentro do ponto de vista econômico, nesse momento na Espanha surge algo que é muito importante na história contemporânea, especialmente do caso espanhol, para a Guerra Civil Espanhola, que é o momento que a Espanha consegue investir na industrialização, e com isso surge um fator muito importante e novo, que é a classe operária. E a classe operária espanhola é extremamente combativa, e isso ficará bem claro na Guerra Civil Espanhola. Danilo, então, eu tenho uma pergunta para te fazer.
faça, por favor. Quando acontece a industrialização na Espanha, em qual região específica que vai se dar essa industrialização que vai gerar riquezas absurdas? Na Catalunha. Aí eu volto batendo na tecla que história é importante ser estudada, porque se você quer entender a merda, peço desculpas pelo termo, mas se você quer estudar o que está acontecendo agora, você tem que pegar o que aconteceu em 1492, tem que pegar a industrialização que acontece na Catalunha, porque isso também é um dos motivos da separação da Catalunha, que quem está com dinheiro são eles. Eles não querem compartilhar com o resto do país, com as partes mais pobres, não industrializadas, né? É assim, só para fazer essa pequena errata. Errata não, uma pequena divagação. Tampouco o Madrid quer perder uma parte rica do seu território. De fato, tem que estudar tudo, né? A história é realmente algo maravilhoso. Por supuesto. A partir de 1840, a Espanha viu pipocar entre trabalhadores organizações sindicais, ou não, né? Ou pode ser organizações sindicalistas, ou apenas organizações de trabalhadores. O anarquismo passou a ser muito difundido entre a classe operária, especialmente, como o Fábio acabou de dizer, na Catalunha, região mais operária do país, justamente porque foi ali o polo industrial. Surge a Confederação Nacional de Trabalho, organização anarco-sindicalista muito importante, e que se recusava a participar da vida política liberal, dentro dessas eleições liberais, né, e que ao mesmo tempo era profundamente combativa. Essa é uma parte da história que eu gosto bastante. Diante desse cenário, o fim do século XIX e o início do século XX é marcado pelo desenvolvimento de choques entre anarquistas e demais e outros trabalhadores sindicalizados ou não, e membros da direita liberal. Grupos paramilitares de direita são criados para assassinar lideranças populares e, ao mesmo tempo, grupos revolucionários de esquerda, especialmente anarquistas e comunistas, também são criados nesse momento e os choques são cada vez mais frequentes. Então, no caso espanhol, muito interessante notar que desde o século XIX, o choque entre burgueses e trabalhadores se torna, primeiro, muito frequente e, segundo, muito combativo. Não é um choque de levantar cartaz, é um choque de revolução mesmo. Então, esse momento do fim do século XIX, início do século XX, já é um momento de profunda radicalização da luta da classe trabalhadora, da luta econômica, né? Luta das classes, entre classes, né? Da guerra de classes. E com isso a gente acaba o primeiro bloco de conteúdo. Agora vai ficar a musiquinha para vocês para o segundo bloco. Então, pessoal, continuando, portanto, agora o segundo bloco, a gente vai falar sobre um recorte, né, do século XX, que é 1900 até o início da guerra em si, né? O rei Afonso XII, Afonso XII, ele manteve a Espanha neutra na Grande Guerra, que nesse momento era a Grande Guerra, não a Primeira Grande Guerra, né? Porque ninguém sabia que era a Segunda Guerra. Então ele manteve a Espanha neutra nessa guerra, já que a Espanha nesse momento possuía aliados dos dois lados, inclusive família, né, familiares. Na Espanha, Afonso apoiou o Primo de Rivera como seu primeiro-ministro em 1930. O Primo de Rivera foi marcado por diversos escândalos de corrupção e renunciou ao cargo um ano depois. Afonso, portanto, organizou novas eleições. Afonso, eu anotei errado aqui, tá? É Afonso 13, né? Afonso 13º, eu tinha falado 12, mas é 13. São muitos Afonsos, como o Fábio mesmo já disse. São muitos nomes repetidos. Daí dá uma bugada na cabeça de todo mundo. É por isso que eu sou republicano nessas horas. Porque, sabe, é o fulano de tal, ciclano e beltrano. Não é ciclano 1, ciclano 2, ciclano 3, ciclano 4. Aqui fica a nosso puxão de orelha para as famílias reais. Gente, vamos colocar novos nomes, sabe? Tem tanto nome aí no mundo. Varia um pouco. De vez em quando é bom ficar 13 Afonsos, né? Poxa, 13, complica a vida do historiador. Afonso nem é um nome tão bonito assim. Desculpa os Afonsos que estão escutando o episódio. Olha, você acabou de comprar uma briga com vários Afonsos. 13, pelo menos, posso garantir que já estão bravos com você. Pois é.
Eu não sou muito fã de monarquista mesmo, então tudo bem. Então, portanto, Afonso XIII, organizou novas eleições. Os monarquistas venceram na maior parte das cidades. Porém, fato importante, os republicanos venceram nas maiores cidades, mais populosas, mais estratégicas. Portanto, o Afonso, prevendo uma guerra civil meio óbvia, o rei Afonso fugiu do país e foi proclamada aí, em 1931, a Segunda República, como o Fábio muito bem me lembrou lá atrás. Em dezembro de 1931, Alcalá Zamora, candidato da esquerda, vence a eleição e se torna presidente da República Espanhola. Tal governo ficou marcado pelo aprofundamento da revolta popular, pois, de um lado, suas reformas desagradavam os conservadores, especialmente da igreja, obviamente, muito importante a igreja nesse contexto espanhol, e por outro lado desagradavam os movimentos de trabalhadores, especialmente anarquistas e comunistas, que consideravam o governo muito moderado. Diante desse cenário, em 1931, os anarquistas incendiaram igrejas ao longo especialmente Madrid, mas também em toda a Espanha. E como resposta, em 1932, a direita militar tenta dar um golpe de Estado, sem êxito, porém. Em 1933, os comunistas tomam o controle da cidade de Astúrias por 13 dias. Uma revolta que, de fato, como foi em Paris em 1848, em 1933 os comunistas espanhóis conseguiram tomar o controle da cidade, só que 13 dias depois foram massacrados. Os anarquistas finalmente decidem participar de uma eleição, apoiando a esquerda socialista nas eleições de 1936. Com isso, a maior parte dos trabalhadores participa pela primeira vez de uma eleição na Espanha, já que o movimento anarquista espanhol era muito grande entre os operários, então a maior parte dos operários naquele momento não participava das eleições por serem anarquistas, mas a partir do momento que o movimento anarquista decidiu participar, eles entraram junto, e é um ganho político, assim, formidável. Os anarquistas, inclusive, no Brasil eram muito fortes, porque tinham muitos espanhóis brasileiros que viviam no Brasil nesse momento, e que organizam, por exemplo, a greve de 1917. Fala aí, Fábio. Não, você fez um gancho maravilhoso, que justamente muitos desses anarquistas que viviam na Espanha e também na Itália vão, porventura, depois migrar para o Brasil. No caso espanhol, vai ser justamente posterior à Guerra Civil Espanhola, porque, gente, desculpa lá, spoilers, mas a direita fascista vai ganhar. E eu, quando eu digo fascista, é fascista, tá? Não é porque é só de direita, não tô generalizando a direita como fascista, mas fato é que eles ganham e muitos deles vão vir para cá. Então a gente vai ter até coisas interessantes que vão vir para o Brasil, como vai ter essa greve que em São Paulo, que o Danilo mencionou. Vai ter um livro da Zélia Gattai, que ela, para quem não conhece, foi uma grande escritora, membro da Academia Brasileira de Letras, esposa do Jorge Amado. Acho que esse é um dos pormenores, mas é também um grande fato. E ela tem um livro muito legal, para quem quiser ler. Isso já nem é tanto dica cultural, mas acho que é uma dica geral mesmo. Tem que ter na cabeceira, que é o livro Anarquistas Graças a Deus. Para quem é de São Paulo, tenho certeza que vai ser uma baita de uma leitura. Tem muitas menções sobre a cidade, então é bem legal. E um fato curioso, aleatório, mas acho que por que não mencionar? O avô do vocalista da banda Garotos Podres, José Luiz Rodrigues Mal, era um galego que lutou nas guerras civis espanholas. Eu acho que, se não me engano, numa entrevista que ele faz com o João Gordo no canal Panelaço do YouTube, ele comenta um pouco sobre as histórias que ele escutava do avô e dessa massa de imigrantes espanhóis que depois vieram para São Paulo. Então, pessoal, voltando aqui à eleição de 36, portanto, foi a primeira vez que os operários, que a maior parte dos operários espanhóis, que eram anarquistas, e mesmo alguns comunistas, participaram da eleição e com isso conseguiram eleger, em 1936, Manuel Azaña. Porém, a direita, para variar um pouco, não aceita a eleição e organiza um levante e concretiza o golpe em 18 de julho de 1936. Porém, o golpe não foi tão fácil. A Espanha estava dividida. O fato fácil de observar nas eleições, em que a esquerda venceu
com uma margem muito pequena de votos. As cidades onde a esquerda havia vencido possuíam brigadas armadas socialistas, comunistas e anarquistas, que muito rapidamente sufocaram tentativas de golpe nessas cidades, as tentativas de golpe da direita. Enquanto as cidades onde a direita tinha vencido a contagem de votos, o golpe avançou sem maiores dificuldades. Então a Espanha, nesse momento, em julho de 36, ficou dividida, e é aí que começa a Guerra Civil Espanhola. Então, pessoal, continuando agora falando especificamente sobre Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola, também denominada Cruzada pelo... Então, pessoal, continuando aqui, vamos falar agora especificamente sobre a Guerra Civil Espanhola. De um lado, portanto, estava a Frente Popular, que reunia anarquistas sindicalizados ou não, socialistas, comunistas, sociais-democratas e setores republicanos e democratas, mesmo que liberais. E de outro lado estava a Falange Espanhola Nacionalista, com militares especialmente, além das elites econômicas e do alto clero católico. Todos liderados pelo general Francisco Franco. Francisco Franco era a liderança do movimento fascista espanhol, portanto. Então, a gente vai ouvir falar, ler e tal por aí sobre franquismo, mas não pode esquecer também que franquismo, a figura de Francisco Franco, era o líder do movimento fascista espanhol. Ou seja, franquismo é fascista, como o Fábio disse há pouco. Então, é um fascismo menos famoso, né? Os mais famosos desse momento foram, obviamente, o italiano com Mussolini e o nazista alemão com Hitler, mas o Francisco Franco, de fato, também era um fascista e o mais duradouro, inclusive. Pode falar. Aliás, não só um dos mais duradouros, porque eu diria um outro que foi mais duradouro ainda, e que o senhor sempre se esquece, que Salazar. É o do Salazar, porque o Salazar chegou antes do que Franco no poder. Tanto que eu estava justamente fazendo minhas leituras para minha tese de mestrado, eu estava vendo o apoio que o Salazar tinha dado até ao próprio Franco, com medo de que se instaurasse uma república socialista ou uma república liberal, não digo nem de esquerda, mas liberal, no quintal dele, na esquina ali da casa dele. E ele morria de medo, porque tudo que acontece na Espanha, querendo ou não, respinga em Portugal. Isso é fato. E outra coisa que eu acho interessante, só de ressaltar o que você muito bem disse, o que a gente precisa ter noção sobre a Guerra Civil Espanhola são os principais atores. Eu não digo o Francisco Franco em si, mas sim os tipos de arquétipos de personagem que a gente vai ter nesse contexto. Que, como muito bem o Danilo mencionou, são os anarquistas / comunistas, que nesse quesito a gente pode englobá-los numa coisa só, somente nesse quesito, tá? Porque depois anarquistas e comunistas têm essas próprias divergências. Os liberais, que vão ser pessoas social-democratas, por assim dizer, e a parte conservadora espanhola, que a gente já falou, isso já não é segredo para ninguém, eles vão ganhar, o Franco vai ganhar, e que vai ter muito nessa base a religião, porque isso é uma coisa também interessante de mencionar, vou até dar um baita spoiler, mas nesse contexto do Franco, ele vai primeiro se assimilar mais ao fascismo, que era as ideologias totalitárias vigentes da época, né? Só que posteriormente, ao fim da Segunda Guerra, tanto o Franco como o Salazar vão se rearranjar ideologicamente, vão fazer uma reformulação de suas respectivas ideologias e vão usar como pilar o próprio catolicismo, para sempre alegar que não, gente, calma lá, a gente nunca foi fascista, a gente era católico aqui. Vão travestir a sua ideologia com o catolicismo. Travestir de um grosso modo, porque de fato o catolicismo sempre teve uma importância muito forte na Península Ibérica, principalmente na Espanha, né? Mas eles vão se aproveitar disso justamente para dar um novo ar aos seus regimes nesse novo contexto que ainda vão vir já na Guerra Fria, que aí sim o anticomunismo vai ser algo tão vigente que as potências ocidentais vão, não vão ser tão chatas com a Península Ibérica justamente por esse contexto. Mas enfim, divagação feita,
Retorno com você, Danilo. Então, pessoal, continuando aqui, um ponto. Agora eu vou falar de alianças e apoios internacionais e tal. Um ponto importante e conhecido, bastante conhecido, né, desse conflito é que as tropas franquistas receberam apoio militar e financeiro da Alemanha nazista e da Itália fascista. Inclusive, esses dois países, né, Itália e Alemanha, E de usaram. Portugal salazarista, não se esqueça. Eu vou falar, Fábio, tenha calma. Mas do ponto de vista da Itália e da Alemanha nesse momento, esses dois países já prevendo um avanço militar e uma possível guerra mundial, esses dois países usam o armamento, o forte armamento bélico que tinham, como teste na Guerra Civil Espanhola. Né? Então, para o desenvolvimento do nazifascismo e da guerra em si, na Segunda Guerra Mundial em si, a Guerra Civil Espanhola também é muito importante do lado de lá, né? Do lado fascista. Os franquistas nacionalistas também receberam apoio, em menor grau, claro, também da Irlanda. E, como o Fábio está desesperado para que eu fale, de Portugal do Salazar. Fábio agora Obrigado. tá horroroso. Tô mais tranquilo agora. Além disso, o Vaticano também declarou o apoio oficial ao exército franquista contra o comunismo da Frente Popular. O Vaticano sempre teve bastante medo dos comunistas. Então usaram o franquismo para justificar esse medo. Que é um absurdo, né? Mas enfim, não vou entrar nisso, não quero arrumar briga com o católico. Não, mas ó, eu sou católico, posso falar. Nesse contexto faz total sentido o Vaticano querer apoiar, porque nesse contexto até mesmo dos anarquistas que vão invadir igrejas, vão expropriar bens da Igreja Católica, entra em total desacordo com os interesses financeiros, não estou dizendo nem religiosos do Vaticano, mas financeiros em si. Então, assim, não estou querendo justificar o apoio da Igreja Católica, mas é entendível dentro desse contexto apenas. Te conheço há 10 anos, eu não sabia que você era católico. Ah, cara, eu sou o bom católico brasileiro, né? Nascido e criado católico, mas me pergunto, eu nem lembro a última missa que eu fui. A última missa que eu devo ter ido foi em algum casamento de primo meu, com certeza. Entendi. Os fascistas também receberam apoio dos brasileiros. Os fascistas brasileiros, em torno da ação integralista brasileira, também enviaram pessoas para lutar ao lado do fascismo espanhol. Ao mesmo tempo, porém, a Frente Popular recebia também um contingente de militantes anarquistas, comunistas e socialistas de todo o mundo. Também recebiam um apoio financeiro e bélico da União Soviética, embora em menor grau do que os fascistas recebiam, da Alemanha e da Itália, principalmente, né? Um exemplo de militantes mundiais alguns exemplos, né, de militantes mundiais que foram lutar na Guerra Civil Espanhola a favor do anarquismo e do comunismo, e contra o fascismo, portanto. O brasileiro, que eu admiro bastante, que é o Joaquim Câmara Ferreira, o Toledo, né, o nome de luta dele aqui no Brasil é Toledo, histórico membro do Partido Comunista Brasileiro e militante da Ação Libertadora Nacional, portanto companheiro do Marighella. Marighella é esse que nós fizemos episódio sobre também, e que foi assassinado, no caso o Toledo foi assassinado durante a ditadura civil-militar brasileira após o sequestro do embaixador estadunidense Charles Elbrick em 1969. A Frente Popular também recebeu ajuda de algumas outras figuras históricas, por exemplo, o escritor inglês George Orwell, muito famoso, né? E o escritor estadunidense Ernest Hemingway, não sei se falei de direito, provavelmente não, que também lutaram na Guerra Civil Espanhola a favor dos republicanos. Por outro lado, os governos da França e da Inglaterra assinaram um documento de não intervenção, muito a cara deles nesse momento. Esse acordo, porém, evitava uma consequência ruim, né? Evitava que a ajuda internacional chegasse pela França, de qualquer lado, né? Mas especialmente atrapalhava especialmente os anarquistas, comunistas, republicanos, ou seja, a luta antifascista. Porém, os fascistas recebiam farta ajuda através de Portugal, já dito antes,
E essa diferença, né, dos fascistas terem um caminho terrestre fácil e os antifascistas não terem é uma diferença bem grande de abastecimento, tanto de armas quanto de alimentação e tal. Isso é de fato algo complicado que contribuiu bastante para a vitória franquista. Francisco, aí um caso curioso, né, e que me faz detestar um time da Espanha. Francisco Franco possuía um general muito importante, muito próximo, chamado Santiago Bernabéu. E Franco se aliou a Bernabéu, então diretor do Real Madrid, para usar o time, o Real Madrid, como objeto de propaganda. Algo muito comum em ditadores, algo muito comum inclusive na América Latina. Podemos lembrar da Copa de 78 na Argentina, né? Como a ditadura argentina usa a seleção para se autoproclamar. Podemos lembrar da Copa de 70, né? Que a ditadura brasileira usa a seleção brasileira para se autoproclamar. Mas no caso da Espanha, o governo franquista coloca dinheiro do Estado espanhol dentro do principal clube da capital do país, portanto, o Real Madrid, naquele momento, para fortalecê-lo, fazer o Real Madrid ficar muito forte, muito grande nesse momento e ganhar muitos títulos, e para isso servir de propaganda, mostrar como, olha só como o nosso time é forte, como o nosso time é grande. E quando o Real Madrid não tinha jogos oficiais, né, nos períodos de férias, entre aspas, o governo franquista patrocinava excursões desse clube ao longo da Europa, mas também principalmente dentro da Espanha, justamente para associar o Real Madrid, a força do Real Madrid, com a força teórica, né, de um governo fascista e tudo mais. Isso é algo muito comum. O próprio Hitler tentou fazer isso com os esportistas alemães durante a Olimpíada de 36 e tal. Santiago Bernabéu, que nomeia, portanto, o estádio atualmente, ele era, portanto, o general fascista responsável pela morte de milhares de trabalhadores espanhóis e torcedores do Real Madrid que me perdoem, mas isso não me desce até hoje. Pode falar, Fábio. Olha, eu acho que os torcedores do Real Madrid torcem pro Real Madrid por outras questões, até porque essa é uma história que é muito pouco conhecida, até, sobre essa participação, mas como você até muito bem disse, é muito típico dos regimes fascistas se utilizarem do futebol, que nesse caso da política clássica do pão e circo, o circo vai ser o futebol, então é muito comum. Ocorreu isso na Itália, até um caso curioso na Itália, porque o Mussolini não gostava de futebol, mas usou o futebol a seu favor, unificou os vários times de Roma para formar o AS Roma. O único que falou não foi a Lazio, que casualmente hoje é o time fascista. E voltando aqui para a minha terrinha, para Portugal, o Salazar vai usar o Benfica também como massa de manobra. Usa muito o Eusébio, que foi o maior jogador até o Cristiano Ronaldo, e aí fica a discussão aberta, quem é maior, Eusébio ou Cristiano, mas o Eusébio também foi utilizado dentro dessa propaganda do Estado Novo Português. Impediu-se que o Eusébio saísse de Portugal para jogar no Milan, por exemplo. E só voltando um pouco ainda sobre essa questão das participações que teve da Guerra Civil Espanhola, essas participações externas, o mesmo aconteceu do lado inverso. Durante a Segunda Guerra Mundial, é sabido que a Espanha não participou da guerra, manteve-se neutra, mas houve uma divisão espanhola dentro do exército nazista, que era a famosa Divisão Azul, que eram feitas por voluntários espanhóis e portugueses, mas principalmente espanhóis, que foram combater no flanco oriental, ou seja, os fascistas espanhóis contra a União Soviética. E que bom, todo mundo já sabe o que vai acontecer. Eles vão levar uns paus, eles vão levar um cacete da União Soviética lá no cerco que teve em Leningrado, que foi a principal atuação dessa divisão azul. Mas enfim, mais uma divagação feita, retorno com você, Danilo. Então, mas assim, obviamente que eu sei que os torcedores do Real Madrid não têm culpa de torcerem pro Real Madrid, e não tem culpa do que aconteceu em 1936 e 37, 38, etc. Beleza.
Mas assim como no Brasil nós temos rodovia Presidente Castelo Branco, tínhamos até ontem o Minhocão que chamava Presidente Costa e Silva, então, a memória é poder, né? Então se o estádio do Real Madrid chama Santiago Bernabéu e ninguém sabe que ele matou milhares de trabalhadores, isso também, a ausência de contar essa história, de tornar público, é também uma estrutura de poder, né? Então é algo que eu, como historiador, me incomodo bastante. Só explicando a minha birra com o Real Madrid. Podia mudar o nome então para Estádio Castilhas. Podia mudar o nome pra, sei lá, ídolos do Real Madrid, velho. Cristiano Ronaldo mais óbvio, mas o atacante argentino que jogou lá, pô. Alfredo Di Stefano. Isso, pronto, muda. Estádio Alfredo Di Stefano, tá ótimo. Mas esse é o segundo estádio do Real Madrid. O que é o estádio deles de treino, chama Alfredo Di Stefano, que eles estavam jogando quando o Santiago Bernabéu ainda estava no pior da reforma. Podiam colocar então os dois, mas enfim, minha birra por motivos históricos. Agora, aliás, um nome que poderia colocar é General Puskás, porque o Puskás foi um grande jogador do Real Madrid. Jogou pela seleção espanhola da Espanha de Franco ainda também. Sim, podia pôr também. Agora, divagação feita e birra explicada, vamos continuar agora. Mas eu tenho birra com um monte de time europeu, não é só o Real Madrid, não. Então, minha preferência são os times latino-americanos. O senhor é um birrento, é isso que o senhor é. Eu sou chato pra caralho. Agora, voltando ao episódio, e daí, tocando o episódio do ponto de vista do avançar da guerra em si, as cidades controladas pela esquerda, especialmente com grande quantidade de operários, como Madrid, por exemplo, eram controladas por comunistas e não por anarquistas. Justamente por comunistas já terem uma experiência partidária, portanto, hierárquica, que era necessário nesse momento, né? E os anarquistas também entendiam isso e deixavam o controle da cidade em si com os comunistas. As diferenças ideológicas da frente, porém, passam a ser um problema já em meados, na segunda metade de 1937, pois, portanto, afetava a estratégia geral da guerra, uma vez que socialistas e comunistas defendiam uma luta que levasse à superação do capitalismo, enquanto outros membros dessa frente, como sociais-democratas, liberais como um todo, não, defendiam o fim do franquismo, mas a manutenção do capitalismo. Também tinham diferenças entre comunistas e anarquistas, porque ambos concordavam que deviam superar o capitalismo, mas os comunistas defendiam que deveria haver a fase socialista entre o capitalismo e o comunismo, né, no caso, e a ausência de classes. Já os anarquistas defendiam, e eram muito numerosos, e portanto muito fortes, defendiam que devia acabar com o capitalismo e com o Estado de uma vez. Né? Que eu acho uma loucura, mas enfim, não vou entrar nessa questão. Portanto, já em 1917, essas diferenças ideológicas passaram a ficar bastante sensíveis para a frente nesse momento. Até a segunda metade de 1938, o conflito permaneceu equilibrado. Então, ambas as partes, né, tanto revolucionários, tanto a frente quanto os franquistas fascistas conseguiam avançar aqui em algumas cidades, perder o controle de outras e ficavam nesse avanço e retrocesso comum a guerras. Né? A partir da segunda metade do referido ano, porém, os franquistas começaram a avançar, especialmente em Barcelona e nas regiões próximas à fronteira com a França. No início de 1939, inicia um conflito dentro do campo dos republicanos, com liberais e democratas querendo romper com socialistas, comunistas e anarquistas, para assim facilitar a negociação com franquistas. Então, portanto, liberais como um todo, sociais-democratas e liberais clássicos, já aceitavam em 1939 o fim do conflito e a derrota. Ao passo que comunistas, anarquistas e socialistas, a resistência, portanto, entendia que era necessário continuar com a resistência contra os fascistas, porque viam, e daí a história prova que eles estavam certos, viam que a guerra estava muito próxima, a guerra mundial estava muito próxima, e que daí, com o início da guerra mundial, eles conseguiriam novos aliados em todo o mundo, como, por exemplo, o aprofundamento de um
de uma aliança com os soviéticos e outros democratas no mundo inteiro. Essa era a visão de anarquistas, comunistas e socialistas que, ao meu ver, é uma leitura muito clara, de fato, do que estava acontecendo no mundo. Mas liberais e sociais-democratas já, nesse momento, queriam romper e romperam com a resistência. Né? Pode falar, Fábio. Eu acho algumas coisas interessantes que você mencionou que são válidas de serem ressaltadas e até melhor explicadas, porque esse avanço que deu da parte falangista, né, que é a frente falange que chama dos fascistas, vai se dar muito sobre Barcelona e a Catalunha, que, como a gente já mencionou, que era um principal polo industrial da Espanha, era naturalmente a casa de muitos desses liberais. Então isso já vai mostrar essa mudança de postura quando estão vendo que a guerra realmente já não vai se tornar frutífera para o lado deles. E outra é uma coisa que a gente até esqueceu de mencionar, que eu acho que é muito importante de ser ressaltada, é que com essa ajuda que os franquistas vão ter da parte da Alemanha nazista, e como você muito bem mencionou, Danilo, desses testes militares que vão ser realizados, principalmente pela Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, que vai ficar muito famosa por um caso muito específico numa cidade basca chamada Guernica. Para bem entendedor, essa última palavra já entendeu o que eu quero dizer. Houve um bombardeio da Luftwaffe nessa cidade, em Guernica, e essa cidade ela foi literalmente varrida, ela foi terraplanada. E essa cidade não... Tinham, claro, forças comunistas, anarquistas, republicanas, só que tinham muitos civis. E acabou sendo um massacre generalizado aquilo. E ficou eternizado pela obra do grande pintor espanhol Pablo Picasso, que é o Massacre de Guernica. Eu até vou dar uma colada aqui, porque eu não me lembro onde está esse quadro, mas eu acho que ele ficou como um grande exemplo do que ocorreu, dessa ajuda que se teve por parte da Alemanha nazista e, consequentemente, também do que foi esse massacre. E aqui está minha errata. No caso, o quadro do Massacre de Guernica está em Madrid, no Museu Nacional do Centro de Arte Reina Sofia. É isso. Para quem um dia tiver a possibilidade de ir, vale a pena. É um pedaço da história em matéria. Mas feita essa explicação, retorno com você, Danilo. Então, pessoal, voltando aqui já para a parte final do episódio, eu acabei de falar, portanto, que a resistência ficou muito enfraquecida com o rompimento entre anarquistas, comunistas e socialistas, que, ao meu ver, estavam certos, e liberais e sociais-democratas, que normalmente eles correm mesmo, quando o negócio aperta, eles normalmente correm mesmo, historicamente. De fato, com esse rompimento entre essas diversas formas de pensar, a resistência fica menos numerosa, claro, e enfraquecida. Então, portanto, fica mais frágil. E daí Madrid, que era a principal cidade nesse momento da resistência, controlada por comunistas, Madrid cai para os franquistas em 26 de março de 1939. Poucos dias depois, em 1º de abril de 1939, é assinada, entre aspas, a rendição, e a guerra termina com a vitória dos franquistas. E o Francisco Franco, como a gente falou até há pouco momento, Francisco Franco fica no poder espanhol até 1975, com a sua morte, né? Saiu porque morreu. Então, portanto, esse momento onde existe o rompimento da frente como um todo, né? O rompimento de liberais e sociais-democratas com os mais fervorosos ali, os mais ideológicos também, é fundamental para a derrota em si. Né? Então é o fato que faz com que eu e o Fábio não gostemos muito de liberais. E o Thiago também, que é o editor. Então, portanto, o Francisco Franco
passa todo esse período de Segunda Guerra Mundial e continua no poder eternamente, né? Então é de fato algo muito, muito grave. Olha, só quero dizer uma coisa que, assim, calma lá, não é que eu odeio liberais. Eu Eu adoro falei, discutir. eu falei não gostar muito. Eu adoro discutir com liberais, porque com liberais eu consigo discutir, consigo trocar ideias, consigo ter uma discussão saudável. O que eu não gosto é de fascista. É verdade. Agora, eu não falei odiar, só falei, desculpa, não gostar muito de liberais do ponto de vista histórico, porque normalmente Ah, sim, eles, mas até aí eu não eles, gosto de eles ninguém passam. mesmo. Não gosto Eu de gosto de ninguém. comunistas também, eu gosto de anarquistas, assim, né? Ah, Eu não. gosto de socialistas. O bom mesmo é devolver tudo pros bichos, assim, cancela o ser humano, o problema é nós. Nisso a gente diverge bastante. Então, pessoal, esse foi, não sei se o Fábio quer completar mais alguma coisa, mas tipo, do ponto de vista de conteúdo da Guerra Civil Espanhola, foi esse, com a morte do Francisco Franco, eu encerro a minha fala. Eu gostaria só de fazer alguns comentários justamente dos desdobramentos que vão ocorrer posteriormente à Guerra Civil Espanhola, porque acaba a Guerra Civil Espanhola 39, logo em seguida Hitler invade a Polônia e deflagra a Segunda Guerra Mundial. Como eu havia dito, a Espanha vai permanecer neutra, assim como Portugal. Essa neutralidade vai ser interessante para ambos os países, no caso da Espanha especificamente, porque a Espanha estava destroçada pós essa guerra civil, consequentemente não era muito vantajoso para eles entrarem nessa guerra nesse contexto no qual eles estavam inseridos, tanto que uma das pessoas que vai ajudar Franco a reconstruir a Espanha, pasmem vocês, mas é um tal general sul-americano chamado Juan Domingo Perón, que vai doar muito trigo, muitas coisas, vai vender muitas coisas para a Espanha do Franco nesse contexto, na questão de alimentar até mesmo a própria população, que nesse quesito eu acho que não entra numa questão de valor de julgamento, num valor moral sobre as coisas, mas foi o fato que ele ajudou muito. E a Espanha, posteriormente, pós-final da Segunda Guerra Mundial, como eu havia dito, assim como Portugal, vai mudar as suas bases ideológicas, a sua vestimenta do regime para uma questão mais católica, né? Tanto que o catolicismo vai estar muito presente na história do regime da Espanha franquista, né? E vão ter o nascimento ou o renascimento de muitos movimentos de separação, que a gente já havia falado da Catalunha. O galego ele vai surgir também, mas de uma maneira muito mais modesta, e o que vai ser o grande exemplo de um separatismo radical e de níveis terroristas, porque vão ter atentados terroristas, vai ser o ETA, que é o Grupo de Dependência Basco. O ETA vai promover vários ataques contra o regime franquista, e algo válido de mencionar, o ETA ele não era só da Espanha, como também foi da França, porque parte do País Basco também se encontra na França. Vão ter vários e vários e vários atentados, vão ter até o século XXI, como por exemplo o atentado ao Terminal 4 no aeroporto de Madrid-Barajas, onde um carro-bomba vai explodir. Com a redemocratização da Espanha, o ETA vai perder muita força. Mas assim, até ontem o ETA ainda existia, gente. Então, querendo ou não, é uma coisa que a gente sempre fala. É uma memória que ainda está muito viva para o espanhol, o ETA, e sobre os atentados que ali ocorreram. Eu acho que o mais famoso do ETA vai ser o resultado da morte do almirante Carrero Blanco, que vai ser um dos casos acho que mais emblemáticos, porque o carro dele vai voar, e quando eu digo voar, ele voa mesmo. Os caras colocaram tanto explosivo, mas tanto explosivo, mas tanto explosivo, que o carro literalmente voou, né? Ele foi o primeiro-ministro da Espanha, já naquele contexto de fim do franquismo, né?
Eu acho que, da minha parte, é isso. Só mais uma última questão. Nesses anos todos que o Franco vai ficar no poder, ele vai ficar como tanto chefe de governo, que seria o equivalente a primeiro-ministro, como rei. E ele não vai se chamar de rei, porque durante o regime franquista, a Espanha volta a se chamar Reino de Espanha, só que com a tutela do Francisco Franco. Tanto que ele vai ser o chefe de Estado, né? Vai ocupar as funções cerimoniais de um chefe de Estado, que supostamente deveriam ser do rei, mas ele vai se auto-intitular de Caudilho de Espanha, tá? E depois, de uma maneira para prosseguir com o regime, ele vai colocar o rei Juan Carlos, o príncipe então Juan Carlos, como herdeiro, vai formar ele a seu molde, como ele bem quiser. Só que o rei Juan Carlos também dá meio que um contragolpe e instaura a democracia novamente na Espanha, com uma nova constituição, tanto que setores conservadores franquistas vão tentar dominar e o rei Juan Carlos vai intervir, vai fazer um pronunciamento na televisão, vai pedir para que as forças desistam da via armada, o que de fato eles atendem, eles respeitam a vontade do rei, tanto que nesse momento o rei Juan Carlos vai se sobressair na sua imagem, a monarquia vai sair com muita força nesse contexto, o rei Juan Carlos vai ser visto como aquele que garantiu a democratização espanhola, o que é um pouco engraçado, por assim dizer, no mínimo, sendo que a forma como ele saiu do poder foi bem manchada por casos de corrupção, casos de amantes que ele teve, filhos extraconjugais, o que eu particularmente, assim, não sou moralista nesse sentido, eu acho que o que ele faz dentro da vida dele é problema dele, problema da família dele, acho que isso não tem nada a ver com o Estado, mas com os casos de corrupção aí é outra história. E da grande viagem que ele fez para a África, que ele posou, assim, com todo respeito, mas você é um chefe de Estado e você me vai fazer uma viagem de turismo para a África para ficar tirando em elefante, amigo, você não é muito inteligente nessas horas. Desculpa lá, aí já não é nem crítica à monarquia, é crítica à pessoa em si. Porte-se como tal. E ele vai sair às escondidas, tanto que hoje acho que ele está morando em Dubai, não sei o que, e deixou o pepino pro filho dele cuidar, o Felipe VI, né? E o que ele está tentando remediar as cagadinhas que o papai dele fez. Mas enfim, problemas de monarquias. Graças a Deus, ou graças a ninguém, para os ateus, somos uma república, apesar dos 1 milhão de pesares que nós brasileiros sabemos que temos. Mas enfim, eu acho que da minha parte não há nada mais o que ser dito. Caso o Danilo também não tenha, vamos então partir para nossas dicas culturais. Só tem um adendo que eu esqueci de falar lá atrás, que no... Eu não sou muito fã de futebol espanhol, sinceramente. Mas, em Madrid, eu gosto do Rayo Vallecano. Só isso. Bom, eu ia falar, como você não ia falar do Rayo Vallecano, mano? Eu sou Atlético nem Real, sou rádio. Agora, assim, não sou muito fã de futebol espanhol, não é um futebol que eu acompanho muito, não é uma liga que eu acompanho muito, mas se é pra escolher, eu escolho o rádio. Não é uma liga, é La Liga. É La Liga, pois é. Então agora a gente vai para as dicas culturais. Simbora. Então, pessoal, as dicas culturais, portanto, a minha, uma só, sobre o contexto da Guerra Civil Espanhola, é um filme que nós fomos intimados, entre aspas, brincadeira, a assistir na faculdade com o nosso professor de marxismo, chamado Libertárias, que trata, portanto, de Guerra Civil Espanhola, foca bastante nos embates com o catolicismo, no sufrágio feminino e na prática do anarquismo. São 3 pontos muito importantes em volta da Guerra Civil Espanhola. Minha única dica cultural, é um filme, portanto, fácil de achar na internet, imagino eu. Fábio, e a sua? Qual a sua dica cultural? Só queria dizer 2 coisas. Primeiro, do filme é muito bom, vale muito a pena assistir. Já é um filme que tem uma certa idade, mas é um filme que envelheceu bem. Se não me engano, eu acho que você consegue encontrar ele inteiro no YouTube. Posso estar errado,
mas... Assim, gente, difícil não é. E segundo, uma pequena explicação. Quando eu e o Danilo falamos que tivemos uma cadeira chamada marxismo, para os nossos ouvintes que possam achar que existe doutrinação na faculdade, pode ficar tranquilo, gente. É que marxismo é um bagulho muito difícil de ser estudado. Por isso que eu falo, comunista de verdade não é o Zé Povinho que está fazendo textão no Facebook. Posso lhe garantir. Só para estudar o livro O Capital era um saco, era chato. Tanto que eu acho que a cadeira do marxismo lá do Hago não fez a gente virar marxista. Eu gostei do Capital. É que o Hago, ele tinha uma didática um pouco complexa. Eu amo ele, mas não é assim muito solto. Se fosse com a Verinha, eu acho que ia ser mais divertido. Aí já é uma questão de preferência de professores. Gosto. Mas assim, gente, é só pra fazer essa explicação, pra não achar que a gente é tudo marxista, lunático, sei lá, não sei, vai que alguém tem alguma visão... Eu sou marxista, mas não sou lunático, tá? Você não é maluco, né? A verdade é essa. Quer dizer, maluco todos somos, mas enfim. Retornando pra... Oi? Divagação feita. Divagação feita, vamos retornar para as nossas dicas culturais. No caso, a minha dica cultural também ela vai ser bem tranquila, também um contexto, também segue a mesma linha do Danilo, só que no caso não é um filme, é uma série que eu acho que eu já devo ter recomendado logo no começo, quando entrei no podcast, de uma série espanhola chamada El Ministerio del Tiempo, ou, então, na versão aportuguesada, O Ministério do Tempo. É uma série muito legal, que passa-se num ministério espanhol que cuida justamente do tempo e cuida da história espanhola. Então, cada episódio eles vão tratar sobre um período específico, muito provavelmente de algum do qual nós já tenhamos falado aqui nesse episódio. Então, assim, é algo bem de entretenimento, não é nada para levar a sério. É bem gostoso, você vai querendo ou não aprendendo um pouco sobre a história da Espanha, que, como eu disse, é uma história bem rica, uma história bem comprida, bem rica de se estudar. Se não me engano, a última temporada deles trata um pouco mais sobre a Divisão Azul, sobre a Guerra Civil Espanhola e sobre a ditadura franquista. Então, eu acho que é algo bem válido. E para quem está a fim de aprofundar um pouquinho mais sobre a Espanha, eu acho que é uma ótima porta de entrada para depois se aprofundar em coisas maiores ou afunilar para aquele período histórico que você esteja mais interessado. Mas bom, pessoal, chegamos a mais um fim de episódio. Espero que tenham gostado. Aquele eterno agradecimento a você que chegou até este momento. E claro, os recadinhos básicos que não podemos deixar de dar. Sigam-nos nas redes sociais. Curtam, façam comentários, compartilhem, críticas, sugestões, convites para o almoço de domingo com a família. Estamos sempre abertos a qualquer tipo de comentário. Sempre faço esse pedido para que a gente também possa melhorar o podcast, caso algum assunto que vocês ainda queiram que a gente aborde, a gente não abordou ainda, façam, por favor. E como sempre, estamos abertos a qualquer tipo de comentário. Fala, Danilo. E agora estamos no YouTube, para a galera que prefere o YouTube do que os tocadores de podcast. Estamos lá, o episódio sempre agora é lançado tanto nos milhões de tocadores de podcast, quanto no YouTube. Escutem lá, então. Não tem mais desculpa para não escutar o podcast. Exatamente. Agora temos mais um tocador de podcast na nossa infinita gama de tocadores. Então, você que tinha desculpinha que... eu não sei, não gosto... Pô, mano, agora tá no YouTube, parça. Sabe, mais fácil impossível, só se a gente for lá na casa da pessoa conversar sobre Guerra Civil Espanhola. Exato, como eu falei, convite de almoço de domingo estamos aceitando. No meu caso tem que me pagar uma passagem aérea, mas eu aceito, não tem problema nenhum. Passagem bem tranquila. Exato, pode ser classe econômica, sossegado, eu aceito, nem preciso despachar mala. Gente, eu sou super light, super tranquilo nesse ponto, viu? Não precisa ser classe executiva não, tá? Então é isso, pessoal. Certo? Algo mais, Fábio? Cara, só queria dizer que já saiu já saiu a escalação da seleção brasileira e convocaram o Danilo. Eu vi. Eu não sei o que pensar disso. Eu não gosto. Deixa para um próximo episódio que a gente possa fazer sobre a seleção brasileira, quem sabe. Faz um episódio sobre a história da seleção brasileira. História do futebol no Brasil.
Mas enfim, terminamos aqui. Aquele abraço e aquele beijo na sua bochecha esquerda, por que não? Então eu prefiro quando você fala o beijo na nádega esquerda. Acho mais. É que às vezes a pessoa não pode levar pelo bom sentido, né? Mas para quem der a permissão, um beijo na nádega esquerda, então. Se não, só na bochecha, ou se não, só um beijinho de longe para quem ainda tá se resguardando com relação ao Covid. Isso aí, pessoal. Abraços, beijos a todos. Fiquem bem. Até a próxima. Abraços, pessoal! We are the music makers, and we are the dreamers of dreams.